Saber Direito desta semana, a professora Meiriane Arruda Lima fala sobre a relação da bioética com o direito à saúde. Durante as 5 aulas, vão ser tratados temas como a saúde no Brasil, a judicialização da saúde, os lados ocupados por pacientes e profissionais da área, condições clínicas limitantes, cuidados paliativos, declaração de última vontade e muito mais. Assista à aula 2. Olá, bem-vindos ao Saber Direito, a nossa aula 2. Eu sou Meiriane Arruda Lima, pesquisadora e doutoranda da Universidade de Brasília do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, mestre em Bioética. E nós hoje vamos falar na nossa aula 2 sobre a judicialização da saúde e a bioética. Essa semana nós estamos tratando sobre o direito à saúde e a bioética. Mas o que é o fenômeno da judicialização da saúde? Aqui nos impele fazer uma distinção entre ativismo judicial e judicialização da saúde. O ativismo judicial, ele surge nos idos de 1947 com Arthur Júnior, um norte-americano, que ele escreveu para uma revista sobre uma decisão da Suprema Corte, aonde ela extrapolava uma decisão política. À época, o governo norte-americano buscou a aprovação para um pacote de políticas e a Corte norte-americana entendeu que não deveria ser praticado daquela maneira. Ou seja, ela mitigou a decisão política aqui no Brasil, seria o nosso Poder Executivo, e se sobrepôs enquanto judiciário, alargando o seu dever de decisões. A partir de então, no Brasil, de que forma funciona o ativismo judicial? O ativismo judicial, ele é um fenômeno do judiciário decidir, por interpretação conforme, algo que tenha ficado aquém das decisões do legislador ou que requerem uma decisão urgente sobre o caso. Um exemplo disso, recentemente nós passamos por um período muito intenso que foi a pandemia por Covid-19. E durante a pandemia por Covid-19, nós tivemos um ativismo judicial muito premente e evidenciado no Brasil versus, em alguns momentos, ao Poder Executivo. A exemplo disso, nós tivemos durante o período de pandemia o Poder Executivo decidindo por ações de saúde diversas das orientações dos organismos de controle internacional. No outro giro, nós tínhamos o Poder Judiciário tomando decisões baseadas em uma medicina de evidências, decidindo de forma diversa do nosso Poder Executivo, para que essas ações fossem implementadas. A esse fenômeno nós chamamos ativismo judicial, que é quando os juízes eles fazem um controle de constitucionalidade através de uma interpretação conforme para atender à necessidade do caso posto, do caso premente. Por vezes, a decisão vai ser diferente ou vai ser distinta do que decidiria o poder político, do que decidiria até mesmo o legislativo. Ou seja, o poder legislativo ele não tem tempo para se reunir e então editar uma lei ou editar uma norma que atenda ao caso concreto. O judiciário tem uma questão que lhe busca socorro, então ele vai fazer uma interpretação conforme. Muitas vezes você tem uma norma que não é suficiente para atender a demanda. Então, ele fazendo essa interpretação conforme e esse controle de constitucionalidade, ele vai conseguir
promulgar ou dar uma decisão que atenda ao caso concreto naquele momento. A judicialização da saúde ou judicialização das políticas públicas de saúde ou das ações de saúde, o termo tem sido uma discussão hermenêutica nacional e internacional. No Brasil, muito se fala em judicialização da saúde. Aqui nós apresentamos o conceito de ativismo judicial. A judicialização da saúde tem uma diferença limítrofe, qual seja, você já tem uma política posta e já institucionalizada, só que você não consegue efetivar ou garantir que essa política lhe atenda. Um exemplo disso, você precisa de um leito de UTI, só que todos os leitos de UTI estão ocupados inicialmente e você está com o seu familiar numa unidade de pronto-socorro e requer que ele vá para a UTI para que então sejam dados cuidados de saúde, uma assistência médica, terapêutica, que só pode ser contemplada na UTI. Você então é orientado por um profissional de saúde a buscar um advogado ou a defensoria pública para judicializar o seu direito de ocupar o leito de UTI. O leito de UTI já está institucionalizado, ele já está criado, ele já existe. A política de internação e que regulamenta os critérios para estar ocupando aquela vaga já estão postos, já estão regulamentados pelo Executivo, pelo Legislativo. Só que, por vezes, por termos uma demanda maior do que a oferta, você precisa judicializar para ter o seu direito atendido. Quando você judicializa, você está promovendo um ato de buscar no judiciário o exercício ou a garantia da efetivação de uma ação de saúde que já existe, mas que você não está conseguindo usufruir da mesma. Um outro exemplo é quando você precisa fazer um tratamento quimioterápico ou um tratamento com uma medicação considerada de alto custo, que por vezes não é fornecida pelo SUS. Mas o médico que lhe assiste entende por artigos científicos, dados de uma medicina baseada em evidências, por vários fatores que somados irão apontar ser aquele o melhor tratamento terapêutico para o seu quadro. Então, você busca a judicialização da saúde para que você consiga exercer o seu direito de ter garantido o seu tratamento. Muitos momentos você não vai conseguir sucesso quando judicializar a sua demanda. Muitas vezes a resposta ela vai surgir em um momento que já vai ter passado um momento de uso do tratamento terapêutico. Mas de que maneira isso pode acontecer? Um paciente de tratamento oncológico, por exemplo, que ele precisa de uma quimioterapia não fornecida pelo SUS, que ele busca a Defensoria Pública, um advogado, para judicializar e forçar a Secretaria de Saúde, o Estado, o município ou a União ao fornecimento daquela medicação. O Judiciário vai analisar a documentação juntada, vai analisar o relatório médico e vai analisar o caso concreto para então decidir se ele vai conceder ao paciente o direito àquele tratamento ou não. Por vezes, inicialmente, é negado até que se ouça o natijus. O que é o natijus? Com a demanda alta da judicialização das políticas públicas de saúde ou a judicialização da saúde, no Brasil, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, preocupado em garantir uma efetividade, uma celeridade
e uma segurança jurídica às decisões dos magistrados, ele instituiu algumas políticas e algumas comissões internas que vão fazer com que essas decisões sejam baseadas e calcadas em dados e evidências. O Natjuz é uma dessas comissões, ele é um núcleo de apoio à justiça, aonde os profissionais que ali estão, normalmente profissionais médicos, profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, eles vão trazer uma resposta aos quesitos daquele caso concreto, baseado nos dados de registro da Anvisa, baseado nos artigos científicos já publicados, baseado na medicina de evidências. Então, ele vai elaborar um parecer técnico e vai encaminhar esse parecer técnico para o magistrado, para que o magistrado, a partir de todos os elementos aliados a esse parecer técnico, possa ter uma decisão fundamentada e uma decisão clara. Mas por que a necessidade da criação de núcleos de apoio para a elaboração de pareceres? O magistrado, ele não tem um conhecimento técnico que o médico tem. Da mesma forma que o médico não vai ter o mesmo conhecimento técnico que o magistrado possui. Então, é necessário a complementariedade, a transdisciplinariedade, a interdisciplinariedade. Aqui nós vemos a proposta da bioética alcançando, através do seu conceito, na ética aplicada à prática, o desdobramento da transdisciplinariedade, ou seja, as ciências da saúde e as ciências do direito, como as ciências antropológicas e filosóficas, se fundindo para achar o melhor resultado para atender ao direito daquele paciente. Só que em alguns casos, quando esse parecer, o tempo que muitas vezes requer para que esse parecer seja elaborado, ele chega, esse paciente já foi a óbito, ele não consegue mais ter o seu direito atendido. O que fazer nesses casos? Aqui nós estamos diante de um dilema bioético, porque a maior parte das decisões, elas vêm fundamentadas com a argumentação de que, ao tratar de medicações ou tratamentos terapêuticos de alto custo, e aqui nós estamos falando, por vezes, de medicações que o tratamento ao longo de um ano vai custar aos cofres públicos 1.400.000 por paciente, chegando alguns a 2 milhões ou até mais. Então, normalmente na fundamentação você tem aplicada a teoria do cobertor curto, ou então a reserva do possível. O que seria a teoria do cobertor curto ou a reserva do possível? Eu tenho um cobertor que, se ele cobrir os meus pés, a minha cabeça fica descoberta, ou vice-versa. Ou seja, dentro da reserva do possível, eu tenho um valor destinado para aplicar à saúde. Se eu extrapolar esse valor, eu posso deixar de atender uma outra demanda. Mas como dizer para esse paciente ou para os familiares desse paciente que a vida dele nesse momento foi pautada na reserva do possível? Como dizer para esse paciente ou dizer para a família dele que o direito dele neste momento está sendo pautado pelo valor econômico em que o Estado atrela a sua necessidade? A normativa não é suficiente para atender esse caso. E aqui nós estamos entrando no campo dos direitos individuais versus direitos coletivos, que por vezes é o cerne da questão da judicialização da saúde ou do ativismo judicial. O direito de um versus o direito de uma coletividade. O que deve prevalecer? Eu retiro dos leitos de UTI ou da abertura de novas unidades básicas de saúde
para atender a demanda de um tratamento específico, ou eu deixo de atender esse tratamento específico para assegurar a abertura de novos leitos. Como resolver essa questão normativa? A Constituição, a nossa Constituição Federal de 1988, ela vai dizer que todos têm direito à saúde. Todos têm direito à vida, têm direito a uma vida digna. Vejamos, ao dizer todos, ela não está dizendo alguns. Ela também não traz de forma específica que um deve deixar de ser atendido para que o outro o seja. Em não sendo possível ter uma solução normativa, qual caminho a adotar para resolver essa questão? A bioética vai trazer, junto com o biodireito, princípios de justiça, equidade, que vão dizer: é necessário avaliar o caso concreto, é necessário assegurar a todos. Mas o que fazer enquanto isso não acontece? Estamos vendo cada vez mais o ativismo judicial crescendo e a judicialização das políticas públicas de saúde. O CNJ, preocupado com essa situação, para além das câmaras técnicas, dos núcleos de apoio às decisões, ele também instituiu o Fórum Nacional da Saúde, onde ele debate, onde são debatidos, junto com os órgãos de controle, os órgãos regulamentadores, como o Ministério da Saúde, a Anvisa, e os estados, municípios e a União, os dados que têm levado a esse boom, a esse fenômeno do ativismo judicial ou da judicialização da saúde, para que então consigam encontrar uma resposta que atenda à demanda. O CNJ tem se mostrado preocupado com essa questão por ter havido um aumento exorbitante nos últimos anos desse fenômeno. E aí nós vamos ter medicações de alto custo, leitos de UTI, tratamentos de saúde, por exemplo, de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, e às vezes nós vamos ter também a judicialização de serviços elementares, como a realização de exames como tomografia, ressonância, porque por vezes o paciente não consegue efetivar um exame simples, ou ele consegue entrar no leito de UTI e quando ele tem que retornar para a sua clínica de origem, ele não consegue retornar porque o leito dele foi ocupado e você não tem um outro leito. Só que, de outro lado, você também tem o Estado interessado em desocupar aquele leito de UTI, porque nas parcerias que o Estado institui no público-privado, porque somente o público não consegue atender a demanda e constitucionalmente é previsto as parcerias com os hospitais privados, ele paga por esse leito de UTI. Cada dia mais que esse paciente fica no leito de UTI, extrapolando a necessidade de eu estar ali, é um valor que também onera os cofres públicos. Como resolver essa questão? São dilemas bioéticos que surgem através dos tempos, que, aliás, eles já existiam antes, eles só estão mais evidentes agora. Aqui nos deparamos com o pouco para muitos ou muito para poucos. Mas o porquê essa pergunta? Para que você alcance o judiciário é necessário que você tenha assistência da Defensoria Pública ou de um advogado. Mas se você não conhece os seus direitos, se você não sabe que constitucionalmente você tem um direito fundamental à saúde, que é um dever do Estado, você vai conseguir alcançar o poder judiciário? Aqui nós temos um outro dilema bioético. Se eu não tenho assistência jurídica, eu não vou judicializar.
Se eu tenho assistência jurídica, eu judicializo. Só que, por vezes, o que não tem condições de judicializar, esse cidadão que não tem como judicializar o direito à saúde dele ou a necessidade dele, ele preenchia muito mais os critérios, por exemplo, do leito de UTI, do que o paciente que buscou a judicialização. Falando sobre ética, moral e direito, que na confluência desses três nós vamos para o biodireito, estaria sendo justo assistir a quem consegue alcançar o judiciário e deixar desassistido a quem não o consegue por estar em situação de vulnerabilidade social? Essa é uma das propostas da bioética de intervenção do Brasil, que é olhar para um cenário onde a população está inserida. Atualmente, a bioética principialista ela se mostrou insuficiente para atender às demandas de países como o Brasil, Colômbia, Equador ou Venezuela, porque a saúde está imbuída em cenários políticos e econômicos distintos. Então surge a bioética de intervenção, trazendo uma complementariedade, com um olhar que alcança a vulnerabilidade da população, que alcança a vulnerabilidade desse indivíduo. Dessa maneira, o ativismo judicial, ele se mostra um fenômeno necessário, um fenômeno que vem como resposta e resultado a uma falha do Estado na efetivação dos direitos fundamentais e sociais garantidos constitucionalmente. Pois, se nós já temos uma legislação própria, nós já temos um sistema único de saúde reconhecido internacionalmente como um modelo a ser replicado em outras nações, por que internamente o fenômeno cresceu? O ativismo judicial e a judicialização acabou tornando-se a primeira opção quando ela deveria ser a última. Porque, entenda, o judiciário ele deveria ser visto não como primeira alternativa para o exercício do meu direito, mas como uma última alternativa. É na ausência de todas as respostas a que eu busquei. Nós temos uma Constituição cidadã onde ela contempla o indivíduo em sua totalidade. Nós somos signatários de tratados de direitos da pessoa com deficiência, direitos humanos, signatário de vários tratados internacionais. Entretanto, eles não têm se mostrado suficientes para atender uma necessidade posta. Aqui nós precisamos, a partir de discussões da ética da vida, aplicar a ética da vida, que é esse o significado da palavra bioética, no seu termo original. Essa ética da vida ela precisa ser aplicada de uma forma que contemple a todos. Isso normativamente ela tem se mostrado suficiente, então eu preciso realmente buscar o acesso às outras ciências, aos determinantes sociais. Por exemplo, quando você chega numa unidade básica de saúde e você tem uma mãe que ela está gestante e ela tem uma outra criança de 1 ano de idade. E você agenda uma consulta para essa mãe da gestação numa segunda e na sexta para o atendimento da criança. Só que essa mãe não tem dinheiro para pagar o transporte para chegar até ali nos 2 dias. Ela vai escolher qual dos 2 ela vai deixar de atender. Se ela deixa de levar o filho, ela esbarra no ECA. Ela vai esbarrar na violação dos direitos da criança e do adolescente e no seu dever de garante. Ou seja, ela deve garantir e assegurar um desenvolvimento digno para a criança.
Só que se ela deixa de comparecer à consulta, ou ela deixa de levar essa criança para a vacinação porque ela está sem dinheiro para pagar o transporte, para chegar até ali, ou porque ela precisa trabalhar e a lei trabalhista vigente não permite que ela se ausente do serviço mais do que um dia por ano para acompanhar o seu filho. Como ela vai resolver essa questão? De que maneira mães e pais de crianças autistas, por exemplo, que têm o direito ao acompanhamento de um monitor específico e qualificado nas escolas públicas e privadas, vão ter esse direito atendido se quando eles chegam para matricular o filho e eles dão a conhecer que tem um filho autista, a escola já fala, olha, eu não tenho monitor para atender a sua necessidade, eu não tenho vaga porque eu já tenho mais 2 ou 3 autistas, 2, 3 crianças dentro do transtorno do espectro autista matriculados nessa escola. Se ela deixa de levar essa criança à escola, ela está violando o direito da criança e ela está deixando de cumprir o seu dever. Mas ao tentar exercê-lo e efetivá-lo, o Estado também não está garantindo. Na ausência da norma e na ausência do legislativo, resta ao judiciário atender e resolver essa demanda. Por quê? É a única forma, é a única ferramenta que ela tem naquele momento. A partir daqui, nós observamos que o ativismo judicial, ou a judicialização da saúde, ela se mostra muito mais atualmente como uma ferramenta para exercício dos seus direitos do que, de fato, como um resultado negativo de um fenômeno surgido a partir de ruídos entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Caberá então aos juízes, caberá então à nossa Corte Suprema se resguardar, como eles têm feito através dos fóruns nacionais de saúde, através dos debates com os conselhos de comunidade local e com os profissionais de saúde, a elaboração e regulamentação de normas práticas que possam efetivamente ser aplicadas. Uma ética prática, uma ética aplicada à prática. Porque atualmente o que está posto são normas muito bem elaboradas, mas normas que costumam vir na vertical. Elas vêm de cima para baixo, sem considerar as determinantes sociais, sem considerar os fatores políticos, econômicos e sociais que estão na base. E se eu desconsidero esses fatores, de que forma o Estado vai conseguir efetivar uma norma por ele criada? De que forma fazer garantir o atendimento no pronto-socorro se eu não tenho um profissional médico em número suficiente para atender a demanda? Por vezes, você chega no hospital público e você tem um profissional de saúde atendendo a mais de 50 ou 60 pacientes ali. De que forma esse profissional tem condições de exercer de forma efetiva e exercer de maneira coerente, prudente e com perícia e urbanidade a sua profissão? De que maneira esse profissional vai conseguir garantir o direito ao paciente? Cabe ao Estado reformular essas políticas, mas através de um olhar ampliado, não mais restrito à norma posta. Nós estamos num Estado contemporâneo e na contemporaneidade do Estado nós não podemos mais ficar restritos ao juspositivismo, ou seja, a norma posta e engessada que não se modifica.
é necessário que o justnaturalismo, somado ao justpositivismo, caminhem lado a lado para que o direito posto seja remodelado, para que ele possa, então, trazer o resultado que ele propõe. A reserva do possível muitas vezes é utilizada como fundamentação para a negativa das demandas jurídicas. Mas, em um país onde se investe tanto, o que falta é gestão ou verba? O que falta atualmente é uma reformulação na formação dos profissionais gestores que vão administrar essas verbas para saber melhor distribuí-las, ou a formação na educação populacional para entender que em alguns momentos o direito da coletividade deverá se sobrepor ao direito individual. São dilemas que precisam ser debatidos a partir da formação educacional, mas que devem começar também pelos operadores do direito, porque os operadores do direito, a eles lhe cabe o passo a passo que vai levar até a judicialização, porque o médico ele emite um relatório. Esse relatório ele entrega para o paciente ou para o familiar do paciente. Na sequência, se o operador do direito não tiver o conhecimento necessário e ampliado para buscar a efetivação de maneira correta, ou até mesmo para desestimular a judicialização, porque em alguns momentos, em alguns casos concretos, a judicialização ela vai ser desnecessária, ela vai ser prejudicial ao paciente. Um exemplo de um caso concreto. Um paciente com 80 anos de idade, oncológico, que esteja metastático, com um CA avançado, onde já não tem mais o que ser feito. Por vezes, a família, ao invés de conversar com esse paciente, perguntar o que ele quer, onde ele quer estar, fica tão desesperada para não perder o seu familiar, que ela pede para o médico um relatório que fala, olha, ele precisa de uma UTI, ele precisa estar numa UTI, porque aqui a gente não consegue atender a demanda dele. Essa família corre em busca de um judiciário querendo uma resposta para ontem. E normalmente ela vai buscar um plantão judiciário para resolver essa demanda. Será que nesse momento não caberia a esse profissional conversar com essa família, esclarecer os fatos? E ao invés de prolongar a vida de uma forma desnecessária, o que vai causar muito mais dor e sofrimento ao paciente, propor um controle efetivo da dor ou ações de saúde alternativas para que traga conforto a ele. E assim você começar a manejar a ferramenta da judicialização de saúde para tentar equalizar os efeitos dela para a população? Os juízes, atualmente, em sua formação, eles estão passando por uma reestruturação para que eles também tenham propriedade com o alargamento dessa interpretação conforme. O ativismo judicial não é praticado de uma forma leviana, ao contrário disso, ao contrário senso. Ele tenta alcançar a norma aliada à necessidade, aliada ao Estado. Nem sempre essa decisão vai ser o melhor para o Estado ou o melhor para o usuário. Um dos dois polos não vai ficar satisfeito com o resultado. Mas de que forma resolver isso? O biodireito, ele diz que precisa garantir
a ética aplicada à prática, o exercício do direito dentro das questões médicas, mas sem desconsiderar todas as complicações que podem surgir do exercício desse direito. Os efeitos da judicialização para o profissional de saúde, muitas vezes ele pode ser danoso. Um exemplo que foi veiculado na mídia há alguns anos. O médico que estava na UTI de plantão recebeu um oficial de justiça que deu voz de prisão a ele porque ele não efetivou uma ordem judicial onde garantia o direito de internação do paciente no leito de UTI. A UTI estava cheia, era um município, a UTI não tinha leitos disponíveis naquele momento, não tinham profissionais suficientes para atender, mas na outra ponta você tinha uma ordem judicial com uma força coercitiva de dizer, cumpra ou vá preso. Ao dar voz de prisão para esse profissional e retirá-lo do plantão, o efeito dessa decisão, ele foi mais benéfico ou mais danoso para o profissional, para o Estado e para os pacientes? Ou seja, o efeito que desdobrou dessa decisão, juridicamente, atendeu à solução da demanda. Mas na prática, quando você se volta para a ética prática, era possível ser cumprida? Era factível que fosse cumprida? Ao prender esse profissional de saúde e deixar os outros pacientes internados desassistidos da pessoa do médico, quem assume essas consequências? Aqui é um caso claro do não atendimento da norma e de um efeito danoso do fenômeno da judicialização. No outro giro, nós também temos decisões com efeito positivo. Pacientes no Distrito Federal que são hemofílicos e precisam de uma medicação que não é fornecida pelo SUS, mas ela se mostra ser o melhor tratamento. Os familiares desses pacientes judicializaram essa medicação, ganharam na via judicial o direito ao fornecimento dessa medicação por mostrar melhores resultados e o Estado se viu obrigado a cumprir, mesmo alegando a reserva do cobertor curto, a reserva do possível, perdão, não foi possível deixar de cumprir. Não houve um dano para esses pacientes, muito pelo contrário, houve a garantia do exercício do direito à saúde, no melhor tratamento e de uma vida com dignidade. Aqui nós tivemos então 2 exemplos da mesma ferramenta na prática. Por isso, a bioética, ela não surgiu para pôr termo às discussões e aos dilemas. Ela vem como um balizador para tentar equalizar as disputas, tentar equalizar os dilemas e tentar fazer surgir novos caminhos, surgir novas proposições para que se alargue o direito, para que ele possa então efetivamente estar posto no dia a dia e nas nossas vidas. A violência obstétrica, por exemplo, nós não temos uma lei específica constitucionalmente que regulamente essa violação. Entretanto, alguns estados, a partir da judicialização desse direito, o direito das mulheres de ter um parto digno, de ter os seus companheiros na sala de parto, de ter o respeito durante o parto, e não somente ao parto, durante toda a sua gestação, parto e pós-parto.
surgem em alguns estados algumas leis específicas que regulamentam esse direito, mas elas surgiram após a judicialização que foi batendo as portas do STF e do STJ pedindo soluções para as reiteradas violações que aconteciam. Mas inicialmente essas violações se socorriam no direito do consumidor, no direito civil e no direito constitucional. Atualmente, uma vitória também resultante do resultado da judicialização da saúde são leis específicas, como no Distrito Federal, onde é assegurado à gestante todo um acompanhamento distinto. Ela tem direito a ser acompanhada desde o início da gestação até 6 meses pós-parto. Isso surge como um resultado anterior. É lá atrás que ele começa. Essa lei nasce junto com a judicialização dessa demanda. Olha, eu tentei entrar e não deixaram. Por que eu não posso ver meu filho nascer? Por que a minha esposa tem que ficar sozinha? Ela estava lá e ouviu isso, foi violentada de tal forma, não foi respeitado o direito dela ao tempo do parto natural. Daí então surgiram as discussões nos Conselhos Nacionais de Saúde, surgiram as discussões dentro da academia, através de pesquisas, através de números e através da aplicação da bioética e do biodireito, junto com os profissionais de saúde e o jurídico, então a elaboração de normas estaduais. Atualmente, nós temos no Brasil o Instituto Brasileiro dos Direitos do Paciente, que ele surge a partir do Observatório dos Direitos do Paciente na Universidade de Brasília, aonde se discute, por incrível que pareça, o exercício do direito do paciente à autonomia, ao livre consentimento, à empatia entre o profissional de saúde e o paciente. Essas discussões que hoje já se tornaram um projeto de lei e tramitam hoje no Senado, já para apreciação do Senado, surgem a partir de discussões na Cátedra de Bioética da Universidade de Brasília, no Observatório de Direitos do Paciente, aonde, através de pesquisas e de dados e de uma medicina baseada em evidências, dessas pesquisas clínicas baseadas em evidências, conseguiu-se observar que a ferramenta da judicialização tem se tornado, talvez, não apenas uma ferramenta, mas por vezes tem sido a primeira e única ferramenta para o exercício desses direitos. Esse projeto já tramita há quase 2 anos no Senado e ainda carecendo de aprovação. Atualmente, as leis são esparsas, como, por exemplo, já se tem a lei dos 30 e dos 60 para pacientes oncológicos, 30 dias para diagnóstico e 60 dias para início do tratamento. Mas também surgiu a partir da judicialização, do fenômeno da judicialização, da necessidade de, olha, o médico desconfia que eu estou com câncer, eu preciso fazer o exame de biópsia. Fazer o exame de biópsia em até 30 dias após a identificação. Fiz a biópsia, mas não tenho previsão de quando vou começar esse tratamento. Surge então a lei, 60 dias, após 60 dias do diagnóstico, tem que ser iniciado o tratamento. Foi necessário que um direito fundamental, que é o direito à vida, fosse judicializado, para que então fosse efetivado através de uma lei. Mas aqui nós estamos falando de um fenômeno que já vem de muito tempo. Nos Estados Unidos, ele nasce em 1947, ou seja, nós já temos mais de 20 anos desse fenômeno para conseguirmos obter resultados de leis que atendam e garantam. Atualmente no Brasil,
apesar de haver leis que primam pelo acesso gratuito à justiça, pela informalidade no acesso à justiça, pela viabilidade para que todos tenham acesso à justiça, poucos ainda têm acesso à justiça. Então a resposta à pergunta, muito para poucos, ou pouco para muitos, é um dilema bioético apreciado pela judicialização da saúde. Se você não consegue alcançar as ferramentas para efetivar a legislação, a normativa posta, de que forma você vai ter garantido os seus direitos fundamentais e sociais elencados constitucionalmente. Daí então a importância dos profissionais, operadores de direito, se qualificarem e entenderem e estudarem o direito à saúde e a bioética. Atualmente, de forma tímida, ele tem surgido nas graduações. O estudo da bioética ainda vem em algumas universidades como matéria eletiva na formação desses profissionais. A nível de pós-graduação, nós já temos o direito médico, o direito à saúde e, timidamente, o direito do paciente. A importância dessa qualificação para a busca da efetivação e criação de normas e de políticas públicas que venham a efetivar esses direitos, talvez seja o caminho para reduzir um pouco o ativismo judicial no Brasil, ou até mesmo para reduzir a judicialização das políticas públicas de saúde. Porque o fenômeno que é possível observar e evidenciou-se durante a pandemia por Covid-19 é um impacto muito grande entre o poder executivo e o poder judiciário que acabam desdobrando em cima do sistema público de saúde. O sistema público de saúde, de acordo com a teoria de Nicholas Luhmann, ele acaba surgindo como um subsistema do direito. Mas para que esse subsistema sobreviva, ou para que ele ganhe força, é necessário que a discussão bioética permeie a transdisciplinariedade e seja, então, aplicada na ética para a vida. Vamos passar agora ao nosso quiz. A definição de judicialização da saúde é: A. Reivindicação da saúde como um direito que ocorre quando o Poder Judiciário passa a ter a função de tomar decisões coletivamente vinculantes, sobrepondo-as ao arcabouço normativo do Sistema Único de Saúde. B. A obrigação do Estado de fornecer medicamento de alto custo a qualquer pessoa que possui condições financeiras de comprá-lo. C. Busca do judiciário como a primeira alternativa para a obtenção do medicamento ou tratamento, independente de ser negado pelo SUS ou pelos planos de saúde. Então, você já sabe qual é a resposta? Letra A. Reivindicação da saúde como um direito, que ocorre quando o Poder Judiciário passa a ter a função de tomar decisões coletivamente vinculantes, sobrepondo-as ao arcabouço normativo do Sistema Único de Saúde. Por que a letra B não está correta? A obrigação do Estado de fornecer medicamentos de alto custo a qualquer pessoa que possui condições financeiras de comprá-lo. Ela não está correta, pois quando você tem condições de promover o seu tratamento, não existe uma obrigatoriedade do Estado em lhe fornecer esse tratamento a qualquer custo. Ele precisa ponderar entre
a condição posta e o caso concreto. A letra C, busca do judiciário como a primeira alternativa para a obtenção do medicamento ou tratamento, independente de ser negado pelo SUS ou pelos planos de saúde. O que torna essa questão errada é o termo independente de ser negado. Como foi dito durante a aula, a judicialização das políticas públicas de saúde ou a judicialização da saúde, ela não pode ser a primeira ferramenta para a busca do seu direito. A primeira ferramenta para a busca do seu direito vai ser junto ao sistema de saúde, quer seja público, quer seja privado. Vamos para o quiz número 2. Sobre os preceitos constitucionais a respeito do financiamento da saúde, assinale a alternativa correta. A saúde será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e dos impostos. Letra B. A saúde será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das taxas. Letra C. A saúde será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e dos impostos e das taxas. Qual a resposta correta? Letra C. A saúde, como nós vimos durante a aula, ela deve ser financiada pela União, pelos estados e pelos municípios em uma forma solidária e tripartite. Para além da onde vêm esses recursos são impostos e taxas, que são recolhidos de toda a sociedade. O que torna a alternativa A errada é a falta de os impostos e taxas, e na letra B, apenas as taxas. Somente as taxas não seriam suficientes para o financiamento da saúde. Chegamos ao fim da nossa segunda aula, onde nós abordamos o tema judicialização da saúde e a bioética. Na aula de hoje, nós podemos observar o fenômeno da judicialização da saúde e do ativismo judicial. Abordamos a diferença entre os conceitos, abordamos também de que forma ela tem resultado para os pacientes, usuários do sistema de saúde, bem como para os profissionais de saúde. Para além disso, a partir de uma análise bioética, nós observamos a questão da teoria do cobertor curto ou da reserva do possível, que a partir de uma análise bioética mostrou-se insuficiente para resolver as questões postas no dia a dia da judicialização da saúde. Passamos também pela questão da qualificação e da necessidade do uso da judicialização da saúde e do ativismo judicial como uma ferramenta para a efetivação dos direitos e não apenas um fenômeno ou um resultado da necessidade e busca por esse direito. Com isso, nós finalizamos a nossa segunda aula e agradecemos a participação de todos. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.